Lê comigo aí Lucas capítulo 24. Vamos ler do 13, aí eu falo na hora de parar. Vamos lá. Naquele mesmo dia. Vamos lá juntos. Aconteceu que, enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Está. Então lhes perguntou Jesus, mais pausado: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para... e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já esse, o terceiro dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse em sua glória? Até aí. Glória a Deus. Depois acontecem coisas gloriosas no decorrer do texto. Os discípulos se encontram, compartilham daquilo que estava acontecendo, e era um momento de grande alegria, porque depois de uma grande treva, eles finalmente encontraram Jesus ressuscitado. A sequência dos versículos, os discípulos ficaram com medo, porque Jesus lhes apareceu e eles pensaram que era um espírito. E aí você sabe o que é interessante? Que Jesus aparece e fala assim: não, mas peraí, eu não sou só um espírito, toca nas minhas mãos. Jesus não fala toca no furo das minhas mãos, ele fala toca nas minhas mãos, toca nos meus pés, toca em mim. Um espírito você não poderia tocar. Jesus está explicando isso na sequência dos versículos. E ele fala assim: para provar para vocês que sou eu mesmo que estive com vocês, vamos comer junto. E Jesus, com um corpo transformado, come com eles. Por isso que eu tenho esperança de, depois do arrebatamento, ainda comer. Ué, se Jesus com o corpo transformado comeu, né? E aí Jesus come com eles, peixe, fresquinho. Uns irmãos agora ficaram animados, acho que eu comecei bem a palavra.
porque você vai poder comer. Não sei se você vai poder comer, mas Jesus comeu, com o corpo transformado. E aí eles tiveram grande alegria no coração, porque eles descobriram Jesus. Mas até chegar a perceber Jesus e saber que era o Senhor, e ter tido um encontro com o Senhor, porque vejam só, 2 discípulos caminharam por ele 60 estádios, isso significa 12 quilômetros aproximadamente. 12 quilômetros é uma boa caminhada. Se você faz 4 quilômetros em 1 hora, 12 são pelo menos 3 horas de caminhada. Eles ficaram um bom tempo conversando e não perceberam que era ele. E aí os outros 11, mais alguns outros discípulos, não reconheceram Jesus quando ele entrou no ambiente da casa, mas em algum momento o Senhor foi conhecido deles. Quando o Senhor se manifestou com sinais poderosos. É um sinal poderoso, alguém que morreu, comer junto com você, sentado na mesa de casa. É ou não é? E aí eles perceberam, tem alguma coisa muito diferente aqui. E no caminho de Emaús, é uma aldeia localizada a 12 quilômetros aproximadamente de Jerusalém, o Senhor tem um encontro, após a sua ressurreição, com dois discípulos que até aquele momento tinham alguns desfoques no seu coração e na sua forma de viver a vida cristã, e nos ensina alguma coisa. Basicamente, aquilo que eu quero compartilhar com você a respeito da experiência que eles tiveram, que tem muito a ver conosco. Eu nos enxergo também no caminho de algum Emaús, porque o caminho de Emaús fala de um crescimento na revelação de quem é Cristo para si. Eles tiveram revelação de quem era o Senhor simplesmente quando chegaram em casa e sentaram, e entraram e insistiram com Ele para ficar. E talvez eles demoraram uma caminhada de 12 estádios, de 6 estádios, 12 quilômetros. Mas talvez você esteja na sua caminhada e Deus tem se revelado paulatinamente, progressivamente, tem revelado Cristo para você, mas importa que nós venhamos a conhecer o Senhor cada vez mais e prossigamos, é isso que diz a palavra, em conhecê-lo. Diga, importante é prosseguir em conhecer o Senhor. Oséias escreveu que o povo perece por falta de conhecimento. E conhecer as Escrituras é conhecer o próprio Senhor, é conhecer o próprio Cristo. E o Senhor estava se revelando para esses discípulos. E o final do texto é muito interessante. Por quê? Porque quando eles partiram o pão e comeram do pão juntos, eles tiveram os olhos abertos. Quando nós comemos o pão, bebemos do cálice, os nossos olhos espirituais são abertos e nós temos revelação do Senhor. Mas eu quero falar de alguns desses desfoques, alguns desses pontos que não são peculiar somente a esses 2 discípulos, mas muitas vezes a nós também, e para que nós possamos ser edificados nessa direção. Primeiro, os olhos estavam impedidos de ver, é o que a Bíblia diz nos versículos 13 a 16, pois o Senhor ainda não era o centro. Esse pois o Senhor ainda não era o centro é da minha parte. Mas a Bíblia fala claramente que os olhos estavam impedidos de ver. Diga comigo, olhos impedidos de ver. Muitas vezes, nós somos impedidos de ver o Senhor. Temos olhos impedidos, não enxergamos o Senhor. No versículo 13 a 16 diz, no mesmo dia que eles estavam caminhando, eles iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Quais foram as coisas? Tudo isso que a gente leu. O que estava acontecendo? A cidade estava empolvorosa. As cidades vizinhas estavam empolvorosas. Naqueles dias, 3 dias antes, havia tido um grande terremoto, a terra tinha escurecido às 3 horas da tarde. Jesus tinha morrido, sem ter acusação plausível contra ele, foi morto pelos sacerdotes e autoridades. É isso que eles estavam falando. Já pensou? Talvez não, com certeza absoluta, todos nós estaríamos falando dos acontecimentos se estivéssemos indo na venda comprar pãozinho. Falou, nossa, o que aconteceu ontem? Meu Deus! E é normal as pessoas falarem dos acontecimentos, mas eles estavam com os olhos impedidos de reconhecer o Senhor, porque a Bíblia fala que no decorrer do caminho alguém chega na conversa, que eles não descobrem quem é um outro homem. E eles estavam andando com Jesus e não perceberam que quem ia ao lado deles era Jesus. Estavam tristes. E o Senhor pergunta para eles, por que vocês estão tristes? Qual é o motivo? Ele, mas você não está sabendo o que está acontecendo? Daquele Jesus, o Nazareno, que veio e que era a esperança para o povo de Israel. A frase é a seguinte, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Ele era a esperança para quem? Para Israel. Ele era a esperança que nós tínhamos, mas Ele morreu.
Ele acabou a história. Então o Senhor não era o ponto central. Jesus não era o ponto central. A preocupação principal era, quem é que vai redimir Israel agora? Tem hora na vida que a gente acha que está tudo perdido e a gente esquece que a gente tem Jesus conosco. A gente esquece que na caminhada até Emaús, eu não sei qual é a sua, sei bem qual é a minha, mas um dia nós chegaremos à Nova Jerusalém, a vida está passando, e o decorrer da vida na caminhada, às vezes, dos 6 estádios, nós vamos ser muito tentados, e muitas vezes nós temos tido olhos impedidos de ver que o Senhor está caminhando conosco. O Espírito que habita dentro de você, que é o consolo do próprio Cristo, que é o consolo do próprio Pai, é o seu paracletos, é o seu apoio, nos dá a garantia de que o Senhor está nos conduzindo, Ele está caminhando conosco. Mas nós ainda precisamos de mais revelação e de mais olhos abertos para ver o Senhor. Por quê? Porque muitas vezes o ponto central da nossa vida não é Cristo, mas são as outras coisas. Sejam elas boas ou ruins, nós temos tido muitas vezes o desfoque da visão real das coisas. Não vemos Cristo porque a nossa preocupação, o nosso ponto central não é Cristo. E eu pergunto para você, o seu ponto central é Cristo? Sim ou não? É tempo de avaliar se o seu ponto central tem sido Cristo. Muitos agem como eles, como aqueles discípulos. Estamos tristes por quê? Porque eu não tenho carro novo. Estamos tristes porque esse mês só deu para comer arroz, feijão e ovo. Esses dias eu recebi uma visita em casa, muito queridos, amados, e a gente sempre se preocupa em dar a melhor comida possível. E aí a gente conversando, eles tinham 3 crianças pequenas, aí eu falei para eles, vamos fazer hambúrguer na churrasqueira que criança vai gostar. E para mim é surpresa. Um dos menininhos olhou e falou assim, eu não gosto de hambúrguer. Eu falei, meu pai amado. Aí a Deise foi lá e fez um ovo. Ele falou, eu gosto de ovo. Arroz, feijão e ovo. Eu falei, que maravilha. Vou convidar esse menino outra vez para ir lá comer arroz, feijão e ovo, né, Deise? A gente, muitas vezes, está preocupado porque não tem a melhor comida para dar para alguém, porque aquele mês não deu para comprar contrafilé argentino, ou mesmo contrafilé do Souza ali, pode ser isso também. É o brasileiro. Ele nem está aqui agora, né? Você sabe que tem um irmão açougueiro aqui no nosso meio, né? Aleluia. Ou, às vezes a gente está preocupado porque a gente não tem a roupa que a gente queria estar usando. A gente está preocupado porque não tem o recurso que queria ter. A gente está preocupado porque não fez a viagem que queria ter. Sabe, irmãos, o nosso coração faz muitos planos. E, na maioria das vezes, os nossos planos estão apontando para coisas naturais. Coisas passageiras. Coisas que realmente não têm essa importância toda. Eu quero ressaltar uma coisa com você. Eles estavam preocupados com algo que tinha tudo a ver com a nação deles. Mas eles esqueceram. Eles não tinham olhos abertos. Os olhos estavam impedidos de ver Jesus. Eu quero clamar no meu espírito junto com você hoje. Eu não sei qual a aflição que você tem passado, mas eu quero dizer, eu tenho convicção, Jesus está caminhando contigo. Você está sendo visto dele. Você só precisa enxergá-lo. Eu não sei qual é a circunstância que às vezes revolve no teu espírito e te tira a paz, mas eu quero dizer, Jesus caminha com você. O Senhor está caminhando conosco. Nós não podemos ter olhos abertos, porque nós muitas vezes não temos Ele como centro. E ter Jesus como centro é pensar em Jesus, é falar de Jesus, é pedir a Ele, Senhor, me revela o Senhor nessa circunstância, me revela o Senhor nessa situação. O Senhor, Ele tem prazer em nos abençoar, Ele tem prazer em dar aquilo que nós precisamos. E Ele tem um coração completamente aberto para te abençoar. Quantos creem aqui que Deus deseja abençoar-nos? Deus deseja te abençoar, sim, dar o carro, dar a roupa, dar comida, dar mais do que ovo, apesar de que, às vezes, ovo é melhor do que outras coisas, mas Deus tem prazer em dar aquilo que você deseja ter, tem prazer. Há abundância das bênçãos de Deus para mim e para você, mas a gente precisa chegar num nível de maturidade, que o ponto central não sejam essas coisas.
As coisas que nós desejamos, do ponto de vista natural, não podem ser o ponto central da nossa vida. Não podemos perder a alegria de viver a vida cristã, porque não temos algo que tanto desejamos. Por que não? O apóstolo Paulo diz: aprendi a ter contentamento em toda e qualquer circunstância, na tribulação, na alegria. Esses uns dias atrás, aí, deve fazer umas 3 semanas já, eu assisti o filme, que você deve saber que está em cartaz, não sei se está ainda, Paulo, o apóstolo de Cristo. Fui ao cinema com a minha esposa, só eu e ela, aleluia. Glória a Deus, fazia tempo que eu não levava minha esposa ao cinema sozinha. Dividimos uma pipoca, é claro, e assistimos Paulo apóstolo. Irmão, quando terminou o filme, talvez você tenha visto e não gostou, não estou discutindo a opinião aqui do filme. Tem umas coisas, uns ajustes teológicos nele, tudo bem. Na verdade, tem uns romances, e todo filme é assim, funciona assim. Mas ele me remeteu à história de Paulo. E conta o final da história da vida dele. E eu fiquei pensando, nossa, quanto valor tem alguém que via Cristo? Quanto valor tem alguém que via Cristo? Ele passou os últimos dias dele numa prisão, encarcerado num buraco, em Roma. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, desculpa, essa parte do filme eu vou contar. Se você não viu, você vai ver repetida. Vou ser o spoiler agora, vou dar o spoiler. É a hora que ele olha nos olhos do seu assassino, do cara que ia matar ele, do prefeito da prisão, e pega nas mãos dele, e aquele homem debaixo de uma necessidade muito grande. E Paulo falando do evangelho da graça, ele não se defende, ele não fala que ele não devia estar ali, ele fala do amor de Deus para ele. O Senhor te ama. E minha oração é que você tenha olhos abertos para isso, em outras palavras. E aquele homem olha, e eu falei para Deise assim, eu falei, nossa, eu tenho certeza que simplesmente pelo fato de aquele homem ter olhado para aqueles olhos apaixonados por Cristo, daquele velhinho já, ele encontrou o amor de Deus. Porque desmonta o cara. Um cara montado numa arrogância tão grande. Desmonta ao ponto de depois ele pedir para conversar com Paulo no jardim. E ele tira ele da prisão e conversa com ele. E eu falei assim, uau, deve ter tido muito carcereiro convertido por causa do testemunho de Paulo. Como a Bíblia fala, quando ele estava com Silas na prisão, e a prisão toda é destruída por um terremoto, e todo mundo é solto, e ele fala, calma, carcereiro, porque o carcereiro começa a ficar desesperado, eu vou morrer. Ele fala, não, calma, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo, tu e a tua casa. O que é isso? Esse é um olhar de graça. Tem aflição maior do que estar preso? Eu acho que não, porque você fica preso numa prisão, você não tem o que fazer. Os dias têm que passar e você não sabe quando é que vai ser o dia da tua morte. Oxalá fosse logo, para você não ficar tanto tempo ali. Ele estava debaixo dessa aflição, mas a palavra dele era sempre uma palavra da graça, do amor de Deus. E isso transformou muita gente dentro da prisão. Qual é a angústia que você tem passado? Na sua angústia, você tem palavras de graça e de vida para manifestar na vida das outras pessoas? Ou na sua angústia, a palavra não é mais de graça e de vida? Esses dias eu aconselhava e compartilhava com o irmão aqui da nossa igreja. Eu falei, é muito importante você entender a graça de Deus para si. Mas é muito importante você manifestar graça com a sua atitude. Mais do que viver o favor de Deus, de ter sido salvo, e saber que vai estar um dia com o Senhor Jesus reinando na eternidade, é muito importante você manifestar graça com as pessoas. Ou a graça só serve para você? Qual tem sido? Você tem visto Cristo mesmo nas situações de angústias da sua vida? E um dos maiores exemplos, e esse é o principal ponto da minha pregação com você hoje, é Davi. Davi tinha Cristo como centro. A presença de Deus era a coisa mais importante para esse homem. Em Atos 13, 22, se puder projetar e der tempo, mas eu vou andar aqui. Paulo, o apóstolo de Cristo, ele diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E a gente costuma pensar que Davi era segundo o coração de Deus, por quê? Porque ele era rápido em se arrepender dos seus pecados. Porque ele era um grande adorador, compositor, tocador de instrumentos. Mas tinham outros que se arrependiam de pecados também no Velho Testamento. Tinham outros adoradores, tinham outros salmistas, tinham outros compositores. Ou, às vezes a gente pensa que Davi era alguém muito dotado de muita habilidade, por isso que ele era segundo o coração de Deus. Mas a gente consegue perceber na vida dele que mesmo quando ele não era escolhido nem
para ser rei. Perdão, não havia sido nem ungido rei. O Senhor já o havia escolhido. Havia algo de especial em Davi. O que havia de especial em Davi? Ele nem tinha sido ainda ungido rei, mas ele já foi considerado, como o apóstolo Paulo falou aqui, um homem segundo o coração de Deus. Olha que está em 1 Samuel 13:14, diz assim, já agora não subsistirá o teu reino. Deus falando com Saul, não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Saul ainda era rei. E Deus diz, olha, meu coração já está distante do teu, porque o seu se afastou de mim. E eu escolhi um homem que me agrada. Deus falando com Saul, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então Deus escolheu Davi porque ele tinha um coração segundo o coração do Senhor. Certamente, todos os filhos de Deus estão debaixo do favor de Deus. São amados, desfrutam da bênção do Pai. Mas escuta bem o que eu vou te falar agora. Existem aqueles filhos que dão prazer para o Pai. Existem filhos que dão prazer para o Pai. E aí eu quero te perguntar, você é filho que dá prazer para o pai? Davi era alguém em que Deus tinha prazer. Ele era segundo o seu coração. Eu não sei qual dos meus 2 filhos me dão mais prazer. Mas se tem uma coisa que me dá prazer é estar com qualquer um deles. Prazer demais. Quinta-feira passada, eu cheguei em casa, já era meia-noite. Depois de um discipulado. 11h30. E eu estava cansado, irmãos, muito cansado. Pense em alguém cansado. Pensou? Era eu. E aí o meu filho tinha me ligado no meio da minha reunião de discipulado e falou assim, pai, você ainda fala espanhol? O Henrique. Eu falei, não sei, filho, acho que eu falo. Ele falou, mas você é fluente? Oi. Aí ele falou assim, eu preciso da sua ajuda hoje para um trabalho. Tá bom, eu cheguei em casa. Ele precisava fazer lá um trabalho, 6 profissões, e dizer o que elas faziam, e tinha que ser tudo em espanhol. E outra, a professora falou que não vai aceitar nada do Google. Eu falei, tá bom, filho, quem não tem um pai que fala espanhol, lascou, né? E eu nem sei se eu falo tanto assim mais, faz tanto tempo que eu não falava. Aí eu peguei, aí a Deise pegou, assim, ela também estava muito cansada. Aí ela foi dormir, foi deitar. Falou, eu te espero acordada, amor. Conversa para inglês ver, né? Aí ela foi, e eu deitei na cama dele, falei, vamos, filho, vamos aí, eu vou te ajudar, deitado na sua cama, e você senta aí. E aí eu comecei a ajudar ele, fizemos o trabalho e tal, ficamos uma meia hora ali fazendo o trabalho junto, fomos dormir, era 15:45 da manhã, meia-noite e 40. Aí terminou, eu peguei, filho, vamos, mas estou cansado, apaguei a luz, escovo os dentes, tal, e fui. Eu entrei no meu quarto e fechei a porta. Não passou 5 segundos, a minha porta do quarto abriu. Aí meu filho entrou, me deu um abraço, falou, pai, muito obrigado. Se não fosse você, eu não ia conseguir entregar meu trabalho. Isso dá prazer para um pai. Por mim, eu ficava até 5 da manhã lá tentando traduzir coisa e falar em espanhol para ele. Você já deu um abraço no Senhor? Alguém aqui se sente abençoado por Deus? Qual foi a vez que você voltou, abriu a porta do quarto e falou, Senhor, obrigado, porque eu tenho comida hoje. Obrigado porque eu tenho saúde. Obrigado porque eu tenho gente que me ama. Obrigado porque talvez eu não tenha tudo que eu precisava, ou melhor, tudo que eu queria. Mas tudo que eu preciso, o Senhor não tem aberto mão, o Senhor tem me abençoado e me guardado. Qual foi a vez que você abraçou o Senhor e disse isso para Ele? Esse era o coração de Davi. Esse era o coração de Davi. E no alto de grandes angústias que ele viveu, ele escreveu um salmo, Salmo 132. O Salmo 132 diz assim, lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações. Davi escrevendo, falando para o Senhor, lembra-se de mim, de como junto ao Senhor e fez todos os votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro. Olha só o que Davi fala. Eu não vou entrar na minha casa, não entrarei na tenda que eu moro, e nem subirei ao leito em que eu repouso, e não darei sono aos meus olhos, e nem repouso às minhas pálpebras,
pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Sabe em que circunstância ele escreveu isso, irmãos? Quando ele fugia de Saul, e Saul estava querendo a cabeça dele. Um rei de uma nação, da nação que ele pertencia, estava caçando Davi como um animal. Ele falou, nós precisamos matar esse cara, porque ele está usurpando o meu lugar. E Davi, em momento nenhum, acredite em mim, usurpou o lugar que não era dele, ou disse para Saul que queria algo que não era dele. Ele nunca disse aquilo que ele já sabia que era dele, porque Deus o havia dado. Ele sempre agiu numa atitude de submissão e de humildade, mas mesmo assim Saul queria matá-lo. Saul queria tirar a vida dele. E ele pega e escreve assim, eu estou aflito, atenta, Senhor, para as minhas provações, mas eu não vou conseguir fechar os meus olhos e dormir em paz, enquanto eu não fizer uma morada para o Senhor. Do que isso está falando? Está falando da presença de Deus. Se você nunca ouviu falar sobre isso, no Velho Testamento, a Arca da Aliança simbolizava o lugar da presença de Deus. A presença de Deus, ela era conduzida na Arca da Aliança. Na Arca da Aliança estava a presença de Deus. E Saul nunca se importou com a presença de Deus. Mas Davi, logo que assumiu o reino, tudo que ele se preocupava era em arrumar um lugar para a Arca da Aliança estar. Por quê? Porque era o próprio Deus na terra. A presença de Deus na terra. E Deus se agradou do coração de Davi, porque ele se preocupava com aquilo que tocava o coração de Deus. A Arca da Aliança aponta para Cristo. Completamente para Cristo. E Deus ama Cristo. Deus deu o seu Filho unigênito para morrer por mim e por você. Mas ele era o Filho amado em que Deus tinha todo o seu prazer. Era Jesus. E Davi entendeu o que Deus amava. Você já entendeu o que Deus ama? Quando você entende o que Deus ama e ama o que Deus ama, você toca o coração de Deus. E aí tudo que você vai ter é consequência de um coração que ama a Deus e tem Ele no centro. Tem Cristo no centro. No Velho Testamento, a presença era tipificada pela arca. Ela é chamada de trono de Deus, a presença de Deus. E a razão porque o Senhor se agradava de Davi é porque ele fez dos objetivos de Deus os seus próprios objetivos. O pensamento de Deus, o seu próprio pensamento, o seu pensamento central. Eu pergunto isso para você. Pergunte isso para alguém, para você dar aquela despertada. Os pensamentos de Deus, você tem tomado para você ao ponto de serem seus? Pergunta isso para a pessoa. São seus? Pergunta, os pensamentos de Deus são seus? Eu pergunto mais ainda, você se preocupa com o que Deus pensa a respeito do que você está vivendo? Você se preocupa com o que Deus pensa a respeito das circunstâncias em que você vive? Ou você não está achando que Deus está olhando para você? Eu quero dizer uma coisa, Deus está olhando para você. Ele está cuidando de você. Ele está te amando em cada circunstância que você tem vivido. O Senhor se agradou de Davi porque ele tinha a arca como algo central e queria fazer morada. E ele construiu, não vou entrar nisso, mas ele construiu um templo chamado Tabernáculo de Davi. E lá ele pôs a arca e tinha adoração 24 horas por dia. Botou os músicos, os cantores, os tangedores, e eles adoravam o Senhor 24 horas por dia, porque ele entendia a importância da presença de Deus. Para nós hoje, significa trazer Cristo para o centro da igreja. Quando eu pregar, eu prego Cristo. Quando eu falar do amor, eu falo do amor de Cristo. Quando eu fizer algo, eu faço por causa de Cristo. Eu estou vivendo Cristo intensamente. E os discípulos no caminho de Emaús não reconheceram o Senhor porque Cristo não era o centro. Quando Cristo não é o centro, a gente está preocupado em fazer outras coisas. Nós podemos fazer muitas coisas? Sim. Aliás, tem muitas coisas que nós precisamos fazer, mas todas elas têm que ter como fim a pessoa de Cristo. Cristo deve ser o centro. A nossa pregação deve ser cristocêntrica. O nosso louvor deve ser cristocêntrico. A obra que nós fazemos deve ser cristocêntrica. Se não for, ela não terá valor. Porque o que agrada o coração de Deus é Cristo. Não sou eu nem é você. O que agrada é Cristo. E se nós estamos em Cristo, estamos agradando ao Senhor. Então esse foi o primeiro ponto, e o ponto central para mim dessa passagem. Eles tinham olhos impedidos de ver Cristo. Por quê? Porque Cristo não era o centro. Guarde isso, por favor. Cristo precisa ser o centro. Quando você tiver Cristo como centro, você vai ver Cristo em todas as circunstâncias. Diga comigo, Cristo é o centro. Diga, Cristo deve ser o centro.
Segunda coisa que eu quero compartilhar aqui, conhecer a Jesus é vê-lo nas Escrituras. Eu já falei um pouco da arca, mas é interessante quando Jesus está falando com eles, a Bíblia fala que ele foi de Moisés aos profetas. E em uma outra partezinha fala que ele fala de Moisés, Salmos, dos Moisés, profetas e os Salmos. Então o que Jesus estava falando? Sem eles saberem que era Jesus? De si próprio. Mostrando a si mesmo, através do Velho Testamento. Aí você fala assim, mas como assim? O Cristo começa na história bíblica, aonde? Em Mateus, né? Novo Testamento? Não. Em João, Cristo começa lá em Gênesis. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Tudo por meio dele se fez. E o Verbo se fez o quê? Carne e habitou entre nós. Está lá em João 14. 14? Ou 1? João 1. 14 é na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito amém. Glória a Deus. Não é escola bíblica hoje. Mas está escrito na Bíblia isso. Ele era o Verbo e ele existe desde o princípio. Então, toda a Bíblia revela Cristo. Diga comigo, toda a Bíblia revela Cristo. Diga com força, toda a Bíblia revela Cristo. Ele é desde o princípio. Romanos 11:35 diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele, amém. Então, tudo se resume no Senhor Jesus Cristo. E quando eles têm uma revelação de que era Jesus, Jesus podia ter chegado para eles e dizer assim, sou eu, Jesus, desse que vocês estão falando. Mas Jesus não fez isso. Em vez disso, ele passou a se revelar pelas Escrituras. Deus quer revelar-se para você através das Escrituras, não tem outra forma. É pela palavra que você vai conhecer o Senhor. E ele passou a mostrar isso para aqueles discípulos e falar a respeito de si mesmo. Isso aconteceu para mostrar qual é a maneira pela qual nós conhecemos o Senhor na nova aliança, que é pela palavra de Deus. Você e eu só podemos ter revelação do Cristo através da palavra de Deus. Paulo diz que hoje não mais conhecemos o Senhor segundo a carne. Não conhecemos Jesus segundo a carne. Ou seja, pelos nossos sentimento, percepção natural. Mas o conhecemos pelo Espírito. 2 Coríntios 5,16 diz, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Nós conhecemos Cristo pelo Espírito. E essa revelação vem pela compreensão da sua palavra. Precisamos entender que todo o Velho Testamento fala de Cristo por meio de símbolos. E a arca é um símbolo para isso. Cristo é a chave para a gente entender o Velho Testamento. Eu nunca esqueço, uma vez no meu trabalho, uma amiga minha falou assim, eu estou tentando ler a Bíblia, você fala tanto da Bíblia aí, eu estou tentando ler a Bíblia para minha filhinha, de 2 anos. E eu comecei a ler umas histórias lá em Levíticos, para ela dormir. Mas parece história de terror. Falei, porque... Não, porque matavam tantos animais, eles não gostavam dos bichinhos? Falei, não começa por aí, não. Que a Bíblia narra a maior história de amor de um Criador com suas criaturas. Mas tem todo um porquê. Naquilo era revelado Cristo. E aí eu expliquei para ela aquilo que você já sabe. Talvez, se não souber, você procura quem está discipulando você, quem está fazendo o anjo da guarda com você, que ele vai contar. Botei tudo numa enrascada agora, hein? Aleluia. Vai estudar a Bíblia, irmão, para explicar. Eu não vou falar disso aqui agora, de Levítico, porque não é o tema de hoje. Mas tudo no Velho Testamento aponta para Cristo. Olha só, rapidamente, a arca. Por que a arca aponta para Cristo? Primeiro, ela era feita de madeira de acácia e recoberta de ouro. A madeira de acácia, a madeira aponta para a humanidade, na Bíblia. E o ouro aponta para a divindade, aponta para Deus. Então, por que a arca ela apontava para Cristo e era feita de madeira de acácia e de ouro? Porque a madeira de acácia aponta para um ser completamente, 100% homem, mas o ouro para um ser que também completamente Deus. Então, o único ser criado na terra que foi completamente homem e completamente Deus foi Cristo, Jesus. Por isso que a arca apontava para ele. A humanidade de Cristo estava ali na madeira de acácia e o ouro, a semelhança dele, como Deus. Tinha uma tampa na arca. Eu podia ter trazido a foto da arca, né? Mas eu esqueci.
A Arca da Aliança possuía uma tampa, olha só, que era feita de uma chapa maciça de ouro, que cobria a caixa e era chamada de propiciatório. Diga comigo, propiciatório. A palavra propiciatório significa apaziguar, reconciliar duas pessoas, satisfazendo as exigências de uma para com a outra. Isso significa propiciatório. É quando as exigências de um credor é satisfeito em relação a um devedor. Isso está lá em Hebreus 2,17. Depois você pode tirar a sua dúvida lá lendo a palavra. E o Senhor Jesus fez propiciação pelos nossos pecados para nos reconciliar com Deus. Nós tínhamos uma dívida impagável. Estávamos destinados à morte. Mas Jesus foi o nosso propiciatório. Foi o nosso sacrifício. Cristo não é apenas aquele que nos reconcilia com Deus. Mas olha só que interessante. Ele é o sacrifício sobre o propiciatório. Além disso, ele é o próprio local, o propiciatório. E é no propiciatório que Deus vem ter comunhão com o homem. Temos comunhão com Deus apenas porque Cristo reuniu o homem em Deus na propiciação, que é Cristo morto na cruz do Calvário. Nessa tampa chamada propiciatório, que era a tampa que tinha 2 querubins protegendo a arca. Então, ela imagina um cubo, uma caixa com uma tampa com 2 querubins em cima, e essa tampa de ouro maciço. Os sacerdotes, quando faziam expiação pelo pecado do povo, eles matavam o animal e aspergiam sangue 7 vezes. 7 vezes fala de um número perfeito, completo, para o perdão dos pecados. Você deve ter ouvido até falar já que hoje em dia a gente vê os judeus, na sua tradição, eles têm o Yom Kippur, o dia da expiação do pecado. Naquele tempo, havia um dia no ano em que o sumo sacerdote da nação ia lá, matava um animal perfeito, sem mácula, um cordeirinho, limpinho, branquinho, sem defeito, e aspergia ali, e todo o pecado do povo estava perdoado por 1 ano. Glória a Deus. Mas em Hebreus fala que o sacrifício que era feito repetidas vezes, para que o povo pudesse ser perdoado, em Cristo foi feito de uma única vez, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Logo, aquele símbolo que era vivido no Velho Testamento, foi concluído em Cristo Jesus. O Cordeiro de Deus que morreu, olha só, Ele era o Cordeiro. Olha como o Velho Testamento aponta para Cristo. Ele morreu, o sangue dele está aspergido no propiciatório, que é Ele mesmo. Por que o propiciatório é Ele mesmo? Porque ele foi esmagado. Isaías fala sobre isso. Ele foi moído por causa das nossas transgressões. Diz a história e a tradição judaica que fazia a tampa do propiciatório, o ouro apanhava muito, para tomar a forma de uma tampa maciça de ouro. Jesus apanhou muito para ser o propiciatório entre eu e você e Deus. Então esse era o símbolo da arca naquele tempo. E tinha uma bordadura de ouro, isso que é lindo, e conclui-se assim a forma da arca. Tinha uma bordadura de ouro ao seu derredor. Essa bordadura traduzida em algumas versões é grinalda ou coroa. A coroa da glória de Deus é Cristo. Cristo é coroado Rei dos Reis. Por quê? Porque Ele pagou o preço por causa de mim e de você. Ele não é rei à toa. Diga comigo, Jesus não é rei à toa. A obra dele é poderosa demais. Jesus não é rei à toa, porque a obra dele aponta para o tamanho do amor que ele tem por você, cidadão. Por você, cidadã. Você consegue entender o tamanho? Ele foi moído por mim, por você. A glória de Deus, aleluia, que é Cristo, é porque Ele fez uma obra perfeita, alcançando a mim e a você. Eu acho que com isso, eu consigo mostrar para você talvez o que foi um pouco da conversa com Jesus, com aqueles discípulos no caminho de Emaús. Porque a Bíblia fala que ele estava falando desde Moisés até os profetas e alguns salmos. E falando de si próprio. Então ele devia estar, não matava o cordeirinho? Agora morreu um cordeiro verdadeiro. A Bíblia não fala qual foi a conversa deles. Mas diz que tinha esse conteúdo, podia ser esse, podia ser muitos outros. E os 3 itens guardados na arca, que era o quê? Quem lembra? As tábuas da lei, a vara de Arão e o maná dentro de um pote de ouro. Está lá em Hebreus, você vai ver também. Então, aponta para quê? Para o caráter supremo de Deus, mas aponta para a rebelião do homem contra Deus. No caso da lei, revela o caráter de Deus, mas revela a nossa incapacidade de cumprir com a lei. E precisamos estar em Cristo para isso. No caso da vara de Arão que floresceu, fala de uma ressurreição, porque depois de 3 dias ela deu flor, mesmo estando cortada, mas fala da escolha de Deus por um líder. E em que contexto a vara de Arão floresce? Floresce num contexto em que o povo murmurava e preparava uma rebelião
contra Arão porque ele havia sido escolhido por Deus. E começaram a questionar, mas como assim? Por que Arão? E aí Deus pega e faz a vara dele florescer, eles fazem um teste, floresce a dele entre as 12 e ele é escolhido. Então, a vara de Arão florescendo dentro da arca também fala de uma rebelião contra a escolha de Deus. E por fim tinha lá o quê? O maná dentro de um pote de ouro. O maná é a comida que Deus deu para eles no deserto, quando eles estavam completamente sem eira nem beira, fugidos, escravos do Egito. Deus prepara comida diária para eles não morrerem de fome. E aí, a Bíblia fala no Salmo 78, versículo 25, que a comida que eles comiam, o maná, os proveu de tanta coisa boa, que nunca ninguém ficou doente. Tinha tanto nutriente bom naquele maná, que sustentava o corpo deles e não teve ninguém doente. Mas aí, em Números 25:1, se não me falha a memória, sabe o que eles falam? Que o maná era um pão vil. Sabe o que é um pão vil? Um pão desprezível. Um pão que não servia para nada. Os caras estavam cansados de comer hambúrguer. Estavam cansados de comer ovo. Eles queriam comer algo mais. Queriam rubaiar de vez em quando. Queria ir lá no feijão de corda, comer um baião de 2. Mas tinha que comer o arroz e feijão. Deus sustentou eles, mas eles murmuraram. Do que isso fala? A rebelião contra a provisão de Deus para a sua própria vida. Então, todas essas coisas também, simbolicamente, simbolizam a rebelião do homem contra as escolhas de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, se você está vivendo algo na sua vida, se Deus permitiu assim, Ele está moldando você para a glória dEle e vai abençoar você. Mas você sabe o que é interessante? O que Deus faz? Pega um cubo, uma caixa, que é o tipo de Cristo, bota toda a rebelião humana dentro, põe Cristo por cima, e quando Deus olha, Ele fica completamente satisfeito, porque Ele não vê mais a sua rebelião e a minha rebelião, mas Ele vê Cristo. Se eu e você estamos dentro de Cristo, Deus não está olhando mais para esse seu coração ruim, para o meu coração ruim, Ele está olhando para Cristo. E porque Ele está olhando para Cristo, o coração dele está satisfeito. Nós somos muito rebeldes, em muitas circunstâncias. Mas sabe qual é o consolo do meu coração? Eu estou dentro de Cristo. Tem hora que eu fecho os olhos e eu falo, eu quero estar dentro dessa caixinha, chamada presença de Deus. Eu quero estar envolto. Por isso que Davi era segundo o coração de Deus. Pastor, Davi pecou tanto, adulterou, matou quem não devia matar. Mas ele estava sedento pela presença de Deus. O coração dele queimava por estar perto do Senhor. Os nossos olhos se abrem quando nós entendemos o que a Bíblia fala a respeito de Cristo. E o meu propósito com aquilo que eu estou compartilhando com você hoje é que você tenha revelação, junto comigo, porque eu preciso progredir muito em revelação, que Cristo é o centro e deve ser o centro da nossa vida. E era isso que Jesus estava falando com eles. Terceiro, e já para caminhar para o final, quando o pão é partido, os olhos dos discípulos se abrem. Durante a viagem, os dois discípulos, ao expor Jesus expondo as Escrituras para eles, mostrando tudo o que estava acontecendo a respeito de si próprio e de todas as promessas que haviam acontecido a respeito de si próprio. Eles chegam em Emaús. Ao chegarem e entrarem, eles constrangem. A Bíblia fala que eles constrangem o Senhor. Sabe quando você vai na casa de alguém e fala, não, senta, toma um café. Não, pera aí que eu vou bater um bolo. Você já chegou na casa de uma mulher de Deus assim, e falou, pera que eu vou bater um bolo para você. Eu vou dizer para você, essa é mulher de Deus, viu? Quando eu chego, ela fala, pera que eu vou bater um bolo, pastor. Aleluia. Tem umas mais antecipadas. Ele fala, o bolo já está batido. Aguenta aí que está saindo do forno. Você chega aquele cheiro do aroma suave e agradável. Aleluia. Meu Deus, eu não tenho jeito com comida mesmo, né? Mas amém. E eles constrangeram Jesus. Fica aqui com a gente. Passa essa noite com a gente. Olha só o que diz Lucas 24, 30, 31. E aconteceu o quê? Quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou. Jesus ficou. Tomou o pão com eles. E tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram o Senhor. E o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. Ao invés de falar assim, Jesus está de brincadeira, agora que a gente reconheceu, ele sai? Como assim? Partiu o pão e tomou o pó ninja? Como assim não? Não, sabe o que eles fizeram? Vamos correr porque ele deve ter ido para Jerusalém. Já andamos 12 quilômetros, está de noite. Mas agora a gente entendeu.
Eu fico imaginando você passar 3, 4 horas com Jesus, não perceber que era ele, e quando você perceber, ele escafedeu. Foi! Eu ia sair correndo, vou ter que achar ele em algum lugar agora. E aí a Bíblia fala que eles voltam correndo. A mesma expressão usada para Adão e Eva, quando a Bíblia fala que eles comeram da árvore lá do conhecimento do bem e do mal, é a expressão que a gente encontra nesse versículo. Se abriram os olhos. Abriram-se-lhe os olhos. Interessante, né? Que isso está lá em Gênesis 3:7. No Velho Testamento, eles comeram e tiveram olhos abertos para uma realidade completamente nova que vinha para a destruição. Tiveram olhos abertos para o pecado, para a destruição. Mas quando você come de Cristo, e isso aí está no Novo Testamento, quando você come o pão com Cristo, quando você entende o que é que você tem olhos abertos para o centro da sua vida, que é Ele próprio. Quando você come de Cristo, você tem olhos abertos para a vida. Quando você come da árvore do conhecimento do bem e do mal, você tem olhos abertos para a morte. Por isso que eu creio no grande poder da ceia. É um símbolo comermos do pão e do cálice, mas é real. Porque come do pão, bebe do cálice, aquele que tem revelação, mas que progride em revelação de quem é o Senhor para si. Por isso que é importante, todas as vezes que você tomar a ceia, é muito importante, eu não vou entrar nisso numa outra oportunidade, quero até compartilhar mais sobre o significado da ceia, mas essa reunião ela precisa ser valorizada. Quando você cear com alguém na sua célula, quando você cear em casa com a sua família, você precisa valorizar esse momento. Por quê? Porque quando nós ceamos, no partir do pão, o Senhor se revelou para os discípulos. Quando nós percebemos o Senhor, nós vamos perceber no partir do pão. E o partir do pão, você sabe que envolve muita coisa. Envolve o amor de Deus por você, envolve a promessa dele de que vai voltar para te buscar, envolve algo que transcende completamente as coisas naturais e as agrúrias, as tribulações, as dificuldades da vida. O Senhor te ama e a maior prova disso é que Ele morreu por você. E participar do pão é ter revelação de quem Ele é. E por fim, no versículo 32, eles disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando Ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Eu acho que o ardir o coração tem a ver com aquilo que a gente canta hoje. Deixa queimar. O meu coração arde. O meu coração queima pelo Senhor. O fogo, quando ele pega, ele arde. Já viu o fogo pegando no mato seco? Faz aquele barulho. Sabe? Não é bem isso, não, né? Tudo bem, você entendeu. Mas queima. Te deixa com vontade deixa com sede. E eles falam: poxa vida, vamos voltar. Vamos procurar o Senhor. E aí quando eles chegam, eles começam a testemunhar para os outros. Do versículo 36 para frente. Ele esteve com a gente. Lá. Mas a gente não percebeu. Quando percebeu, ele veio para cá. Ele vai vir. E aí a Bíblia fala que ele chega lá. Jesus amado, que reunião que foi essa? Que reunião que eu queria estar era essa? Não sei quanto a você, mas eu tinha andado 300 quilômetros a pé, sabendo que eu ia para uma reunião onde o Senhor estava. Sabe por quê? Cristo passou a ser o centro. Não estava tão mais preocupado se Israel ia ser redimido ou não. Sabe por quê? Porque tinham convicção da remissão. Era só crer em Cristo. Já não havia mais dúvida. Mas Cristo já havia se revelado. Você sabe quando você não tem dúvida das bênçãos de Deus sobre a sua vida? Escuta o que eu vou te dizer agora. Sabe quando você não tem dúvida de que Deus vai prover e de que Ele vai até fazer mimos e fazer carinhos em você, vai te dar coisas que você imaginou nem ter? Sabe qual é o ponto em que você tem certeza que não haverão mais dúvidas? É quando você tem a revelação de Cristo e quando Ele é o centro da sua vida. Só assim para não ter dúvida. Enquanto você não tem essa revelação, você continua tendo dúvidas. Será que Deus vai me dar? Será que eu vou ter? Será que eu vou ser? Será que vai acontecer? Eu quero dizer uma coisa: você não precisa buscar bênção alguma. Busque ter revelação de Cristo. E a hora que você tiver a revelação de Cristo, todas as coisas que Ele prometeu vão se cumprir na sua vida. Fique de pé e vamos orar ao Senhor.